Nós vimos na etapa passada do processo de glicólise que na glicólise nós temos a quebra da glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, e aí ela é convertida a 2 moléculas de ácido pirúvico ou de piruvato, que são moléculas formadas por 3 carbonos. Esse piruvato, ele vai sofrer uma quebra em que nós iremos retirar um dos carbonos. Esse carbono que é retirado vai ser convertido em CO2. Essa etapa de quebra de uma molécula de piruvato ou das 2 moléculas que vão ser produzidas na glicólise, nós chamamos de oxidação do piruvato. Lembrando que o processo oxidativo, ele acaba ocorrendo a retirada de elétrons da molécula química. Então, quando esse carboninho ele é retirado, a gente tem a produção do CO2, mas nós também vamos ter a saída de elétrons e de hidrogênios que vão ser capturados pelo NAD. Lembrando que o NAD nada mais é do que um transportador de elétrons. Então, esses 2 carbonos que vão sobrar aqui, né, depois que a gente retira um dos carbonos, eles vão reagir com chamada coenzima A. Então, essa CO aqui é chamada de coenzima A, produzindo uma substância que nós chamamos de acetil-CoA. Essa acetil-CoA, ela vai ser a primeira molécula que vai acabar iniciando o ciclo de Krebs, que é a próxima etapa que nós iremos ver. Esse bonitão aqui, ó, é o ciclo de Krebs. Não se assuste, nós vamos ver etapa por etapa. Como nós já vimos, naquela etapa intermediária que liga a glicólise com o ciclo de Krebs, nós vamos ter a oxidação do piruvato, produzindo a chamada acetil-CoA. Olha ela aqui, ó. A acetil-CoA, então, é uma molécula de 2 carbonos, em que a gente tem a ligação com a coenzima A. Para iniciar o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou também chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, cada livro vai chamar de uma coisa diferente, tá? Mas, né, o chamado ciclo de Krebs é porque é homenagem, né, ao pesquisador que descobriu as reações que estavam envolvidas nesse ciclo. Ciclo do ácido cítrico, porque a gente vai ter em uma das etapas a produção do citrato ou do ácido cítrico, e ciclo do ácido tricarboxílico também, porque a gente vai ter sempre a produção de, nós vamos ter a produção no final, né, de uma molécula de oxalacetato. Muito bem. Então vamos iniciar o nosso ciclo para entender quais vão ser os produtos que vão ser sintetizados nesse ciclo de Krebs. Como nós vimos então, vamos bem devagar, bem pausado, etapa por etapa. Muito bem. Temos então a oxidação do piruvato, produzindo a nossa acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carboninhos. Aqui está, né, a nossa estrutura química da acetil-CoA. Para iniciar o ciclo de Krebs, a gente tem que ter a ligação da acetil-CoA com o oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos. Quando a acetil-CoA se liga ao oxalacetato, isso utiliza-se uma enzima, né? Nós vamos ter a produção do citrato, que é uma molécula de 6 carbonos. Por isso, né, a formação do citrato ou do ácido cítrico. No caso, então, por isso que esse ciclo se chama ciclo do ácido cítrico, porque o primeiro produto produzido pela reação do ácido oxalacético ou oxalacetato e acetil-CoA é o citrato. Muito bem. Aí a gente vai ter a conversão desse citrato em uma outra molécula chamada de isocitrato. E aí a gente tem que esse isocitrato, ele acaba perdendo um carbono. Tá vendo que aqui a estrutura é C6 e aí a gente tem a conversão para o alfa-cetoglutarato. Então a gente tem a retirada de um carbono. Como a gente tem essa quebra ela é, digamos assim, possibilitada graças à ação da enzima isocitrato desidrogenase, já está dizendo, né? Ele tira,
né, ele está retirando hidrogênios, a gente tem a retirada de um carbono, assim como a saída de hidrogênios e a saída de elétrons. Como aqui é um C6 e virou um C5, ou seja, o isocitrato virou um alfa-cetoglutarato, tem menos um carbono. Esse carboninho vem para cá, para produzir CO2. Além disso, como a gente tem a retirada de um carbono, a gente vai ter a saída de elétrons e de hidrogênios, então a gente tem a produção de NAD. Na próxima etapa, da mesma forma, a gente vai ter uma enzima que vai retirar mais um carbono. Lembrando, se nós retiramos carbonos, nós temos produção de CO2 e produção de NAD. Aqui, a succinil-CoA, que já está dizendo, né, uma estrutura que possui uma coenzima A, ela também vai possuir um fósforozinho aderido. Esse fósforo, ele vai ser retirado, ó, pela succinil-CoA sintetase. Quando esse fósforozinho dessa estrutura da succinil-CoA é retirada, ela possibilita a produção do chamado GTP, que é um precursor do ATP. Então, aqui nessa etapazinha, a gente tem a produção de uma moléculazinha de ATP. No fim, nós vamos ter, então, a produção da chamado succinato. Então, lembre-se, da succinil-CoA para o succinato, a gente tem a retirada de um fósforo inorgânico, né, dessa estrutura, para a produção de uma moléculazinha de GTP, que depois se converte em ATP. Normalmente o GTP nós vemos muito em animais, e o ATP já é a molécula armazenadora. Não tem GTP em plantas, tá? Tem o ATP em plantas. Então, o succinato, ele então vai ser convertido em fumarato, e nessa conversão aqui, a gente tem a saída de alguns elétrons, então a gente tem a produção, né, de FADH2, ou seja, lembrando que o FAD, da mesma forma que o NAD, eles são carreadores de elétrons, então a gente tem a formação de um FAD. Aqui, ó, para a conversão do fumarato em malato, a gente tem a utilização de uma moléculazinha de água, e depois o malato é reconvertido a oxalacetato. Então, lembrem que quando a gente tem a conversão do succinato para o fumarato, a gente vai ter uma enzima, né, a succinato desidrogenase, que vai, no caso, possibilitar este processo. Tá vendo que é desidrogenase? Então, quer dizer que eu tiro hidrogênios da molécula, né? Então, aqui, se eu tiro hidrogênios, eles são aderidos no FAD. O fumarato para o malato usa a enzima fumarase. Então, aqui a gente tem a conversão do fumarato em malato. Quando o malato ele é convertido pela malato desidrogenase em oxalacetato, temos também a saída de elétrons e de hidrogênios produzindo NAD. Então, a gente vai ter, ao final, a conversão do produto que deu início ao ciclo. Olha que interessante. Então, eu consumo o oxalacetato no início, quando ele reage com acetil-CoA, mas ao final de todo este processo, eu tenho a reconversão ao oxalacetato. Porque sem o oxalacetato, a gente não tem o início do ciclo, porque ele precisa inicialmente reagir com a acetil-CoA. Tá? Então, quando nós falamos todo esse ciclo aqui, né, que parece bem complexo, mas nós vimos que existe nós temos que lembrar o quê? Que as moléculas vão se convertendo em novos produtos. À medida que vai convertendo, a gente tem sempre a ação de alguma enzima em cada uma dessas etapas, tá bom? E aí, no caso, quando vai convertendo de um para o outro, a gente normalmente, quando a gente tem quebra de moléculas, retirada de hidrogênios, a gente tem produção, né, a saída de elétrons e hidrogênios que têm que ser capturados, não podem ser perdidos. Então, aí vão entrar, né, o NAD e o FAD como carreadores de elétrons, né, eles vão receber esses elétrons. Aqui é interessante lembrar que o ciclo está acontecendo com uma molécula só de piruvato. Na glicólise, a gente tem a produção de 2 moléculas de piruvato ou de ácidos pirúvicos. Então,
Vamos considerar que isso aqui, né, nós vamos ter os resultados de um único ciclo, mas na verdade são dois ciclos que acontecem, né? Porque a gente tem dois ácidos pirúvicos ou dois piruvatos que são produzidos na glicólise. Então vamos entender. Se nós considerarmos o ciclo como um todo, o que vai ser produzido ao final, que eu acho que é a parte mais importante, na verdade. Nós vamos ver que a gente vai ter a produção de 1 CO2, 2 e 3 CO2. Então, são 3 moléculas de CO2 em cada ciclo. Como eu vou utilizar, vão ser 2 ciclos que vão acontecer, a gente vai ter a produção de, no caso, 6 moléculas de CO2. 1, 2, 3, só que vezes 2, não é verdade? Aí a gente vai ter a produção de 6 CO2. Então, pensa comigo, o CO2 que a gente expira, né, quando a gente está lá fazendo a nossa respiração, ele é produzido aqui, nesse ciclozinho de Krebs aqui, graças à quebra do piruvato. Quantos NAD nós vamos ter? Então, vamos lá, nós vamos ter a produção de 1, 2, 3, 4 NAD H2, ou NADH. Se nós temos 2 ciclos acontecendo, 8 NADs. Quantos FAD nós temos a produção, né? Então, aqui a gente tem a produção de 1, só que o ciclo acontece 2 vezes. Então, 2 FADs. E, para finalizar, a gente vai ter quantos ATPs produzidos? Em um único ciclo, um ATP, que veio através desse GTPzinho aqui. Então, se são dois ciclos acontecendo, 2 ATPs. Nossa, professora, esse ciclo todinho para produzir 2 ATPs? Sim, o rendimento de ATP é baixo. Mas como eu falei, o que é mais importante aqui, que a gente vai utilizar na próxima etapa, que é a etapa da respiração celular, no caso, a cadeia respiratória, isso daqui, ó. Então, o CO2, obviamente, que é importante porque é um produto, mas o NAD e o FAD estão cheios de elétrons energéticos que vão ser usados na próxima etapa, que é a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons.